O governo federal do Brasil, ele é antivacina. Ele atrapalha o processo, atrapalhou o processo vacinal, dificultou a chegada de vacinas. Então, é uma discussão, inclusive, fetiche para o Brasil em que a gente vive. Não é o governo federal que, de forma nenhuma, e que tem poder no país, muito mais do que nos Estados Unidos, não é o governo federal que está querendo prender todo mundo para a vacina, e ninguém quer fazer isso. É o contrário. Mas você sabe que... A discussão é o contrário aqui. Mas isso não é exclusivo do Brasil. Essa questão da obrigatoriedade da vacina, isso tá rolando no mundo todo, Não, essa discussão. é uma discussão que aconteceu, por exemplo, na França, recentemente. Na Ô, Jean, abre aí o meu Twitter. Tem um vídeo na Austrália, um vídeo de uma australiana lá. Sendo obrigado a tomar vacina? Não, pior ainda. Ela foi... Porque o amigo dela estava positivado, ela foi internada num campo de concentração e ela não tinha tomado vacina, ou tinha, não lembro. Mas ela não tinha a doença, entendeu? Mas pelo fato do amigo dela ter a doença, ela foi internada num campo de concentração por 14 dias e ela não podia sair, ela foi confinada da sua liberdade de ir e vir, que é isso que eu tô falando, ela não estava com a doença. Isso é o que está acontecendo também no mundo. Eu já vi vídeos na Austrália, não sei se é verdade, né? A gente não sabe se é verdade. Eu vi vídeos na Austrália de alguém sendo obrigado a tomar vacina. E eu não acreditei no vídeo. Né? A Austrália é um país que consegue confinar razoavelmente, ele é longe. Inclusive, por isso, ele é um país tão bom. E foi um dos melhores países na questão de não ter morte confinamento. E de redução de... Foi um país que investiu muito pesado na ideia de Covid zero, que também não funciona. Covid zero. Pô, na Coreia do Norte funciona, pô. Não tem dados. Coreia do Norte não tem informação. Não, né? você pega a Covid, você morre. Acabou. A Coreia do Norte não tem informação. Então, eu, por exemplo, eu olho com uma certa desconfiança a ideia de campo de concentração para isso. Entendeu? Mas foi o que vocês fizeram ali. Não sei. Eu não acredito a priori nisso. Tá. Entendeu? Entendi. Eu não acredito a priori nisso, que a Austrália seja o país que tenha feito campo de concentração. Agora, veja que a discussão do tenista recentemente Djokovic virou uma coisa, e no final parece que ele conseguiu jogar, sei lá. Sim, não sim. sei, né? Mas virou uma discussão, porque o cara é famoso, é um puta tenista. E não tomou a vacina. E não tomou a vacina, quer dizer... Não, ele não quis apresentar o que significa que ele não tomou. Eu acho essa atitude extremamente idiota, cara. Eu olho para essa atitude e eu vejo um menino de 5 anos, mentalmente, não vou mostrar meu atestado. Porra, qual o problema? Você mostra o raio do atestado, vai embora. Por evita quê? problema pra todo mundo. Não, então, pra quê, cara? Parece coisa de menino de 5 anos. Eu não vou tomar a vacina. Eu não quero mostrar que eu tomei atestado. Qualquer pessoa, você tem filha, você sabe como é. É coisa de criança isso. Mas você não vê essas paradas acontecendo? Você não acha isso meio bizarro? Eu acho bizarro, mano. Eu acho que tem uma... O quê? Bizarro que tem uma mina que ficou 14 dias presa no campo de concentração porque o amigo dela positivou e ela não tomou vacina. Então, eu acho isso bizarro. Então, eu não tenho informação sobre isso. Mas Agora, isso tá acontecendo, mesmo André. não, eu não E se esse acredito, cara. Não acredita? Não acredito. Inclusive, a Austrália começou tentando fazer Covid zero, inclusive para não ter que vacinar pesadamente a população. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso faz parte desse grande fetiche. Estão trancando pessoas que não tomam vacina em campo de concentração. E aí vira uma discussão, inclusive no caso do Brasil, que é o contrário. Aqui a gente precisou, inclusive, fazer um esforço danado para o governo federal não atrapalhar. Agora, recentemente, teve um pau entre o Bolsonaro e o cara da Anvisa. Feio pra caralho isso, cara. Meu! Que coisa horrorosa! O Bolsonaro inventando histórias sobre o cara da Anvisa, né, que é uma agência do Estado, que funciona bem, por isso o cara consegue falar o que fala e não ser demitido, né, que não é de governo, é de Estado. Então, assim, o Brasil é o contrário. Quer dizer, é como se a gente importasse uma discussão para cá. É mais ou menos a discussão de escola dentro de casa, no Brasil, que é uma discussão... a escola no Brasil não é só para ensinar matemática, é para a criança comer, para ela sair de um ambiente de casa que pode ser perigoso às vezes, é para ela ter relacionamento social, certo? Mas eu sou contra o governo impedir que eu, por exemplo, possa ensinar as minhas filhas dentro da minha casa. Eu posso, inclusive, discutir se você ou eu
tem competência para Não, educar filho em casa. Com certeza. Certo? Mas pode Essa é contratar uma discussão tutores, né? americana, cara. É uma discussão trazida dos Estados Unidos. Eu não tô nem falando que eu faria Mas, isso, eu tô dizendo que eu não quero que o governo quando me as pessoas impeça de falam fazer. Isso, na realidade, eu acho o seguinte. A gente teve anos de governo do PT, anos de uma hegemonia um tanto à esquerda no âmbito do pensamento público Aham. e no âmbito da mídia, da infantaria, não dos donos. Infantaria da mídia, eu quero dizer. A gente teve anos e tem ainda uma hegemonia nas universidades, de um certo pensamento de esquerda. E aí, na hora que isso é colocado em discussão, né, que eu, inclusive, participei de colocar isso em discussão, isso virou um debate de moleque. Virou um debate de moleque. Ah, não! Então, agora a gente tem que ter direitos iguais aos americanos. Os Estados Unidos é um outro país com um conjunto de problemas de outro país. Por exemplo, a gente tem um sistema de saúde no Brasil melhor do que o americano, certo? Os americanos lá, que não têm sistema de saúde, se fodem. Ficam com dívidas gigantescas. Tem um vídeo de um cara saindo correndo da ambulância porque ele não queria falir, tá ligado? Então, é isso aí. Eu já vi esse tipo de... Não sei se é verdade, mas já vi esse tipo de coisa. Parece É verdade. possível. Porque nos Estados Unidos você é atendido, é obrigado, o hospital é obrigado a te atender quando você tem um acidente, Sim. por lei, só que depois ele te apresenta a conta. Não tem para onde levar o acidentado, como no Brasil, para um lugar em que ele vai ser atendido de graça, ou como tem na França, por exemplo. Não tem nos Estados Unidos. Então, a gente importa uma discussão americana, que nem importa a Coca-Cola, certo? A direita e a esquerda. A gente importa discussões americanas para cá, e aí se transforma, é como se eu estivesse defendendo a liberdade, dizendo que gente não precisa vacinar. E aí eu estou combatendo a hegemonia do Estado petista, seja lá o que for. E aí a discussão, a gente perde um tempo do cacete com isso. Olha o tempo que a gente está discutindo isso aqui. Puta que pariu. Mas é que tá todo mundo discutindo essa porra, né? Eu sei que tá. O Brasil inteiro tá querendo Eu sei que chegar tá. nessa solução, dessa discussão importante. Eu acho que a solução não é a solução única, Claro. mas se as pessoas, as empresas, as universidades pudessem cobrar atestado de vacina neste momento, né? Não é a partir daí cobrar atestado de vacina para febre amarela, senão você não estuda, porque não tem esse risco. Não tem esse risco, certo? Mas, no momento em que o próprio Ministério da Saúde Federal atrapalha a universidade de fazer isso, porque essa é a realidade do país. Essa é a nossa discussão aqui. É o governo federal atrapalhar a sociedade de criar mecanismos que ela mesma consiga pôr controle ao contágio. É o contrário à discussão no Brasil. Não é essa a discussão do Brasil. Pode ser da Austrália, não sei. Pode ser de outro país, mas não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil é instituições autônomas quererem pôr em prática mecanismos razoáveis de controle para um período específico, para uma doença específica, para lentamente produzir uma normalização social, e o Ministério da Saúde dizer que não pode. Ou sei lá quem dizer que não pode. É o contrário entre nós. Não me parece haver nenhum risco no Brasil, nesse momento, com o governo que a gente tem, de existir qualquer forma de controle. Nenhum. Pelo contrário, o governo federal acha que... Qual foi a frase outra do Bolsonaro? Não estou sabendo de nenhum número importante de crianças correndo risco de morrer para justificar a vacina de crianças. A estatística é que esse ano, ou desde o começo da pandemia, foram 385 mortes de crianças por Covid. Imagine cada pessoa que perdeu o filho com Covid. Porque cada morte é um absoluto, né? Sim. Estatística é uma coisa, cada morte é um absoluto. Ele não está deixando a Anvisa liberar a vacinação para a criança, né? Está atrapalhando, como ele fez desde o começo. Né? Acho que isso vai contra a liberdade, porque eu acho que você tem liberdade de vacinar seu filho. Acho que não era o governo também que tinha que te impedir, entendeu? Mas a verdade é que se você é um antivacina, você não vai vacinar seu filho. E crianças são portadores. Crianças podem ser portadores. Desde o começo se sabe disso. Sim. Não é? Apesar delas não terem menos chance de adoecer gravemente. É possível, né? Mas elas podem importar. Então, a gente perde uma energia enorme. Para mim, isso é fruto de redes sociais e polarização. Sim, mas acho que esse barco saiu e não volta mais, viu, Pondé? Qual barco?
da problematização de qualquer questão. Eu concordo e dessa com você. importação da cultura americana ou da cultura global com a internet. Eu acho que esse barco, de fato, não vai voltar. E é um dos motivos que me faz acreditar que não existe evolução na humanidade. Eu espero que a gente passe desse momento. Você tem um ruído do caralho. Você chamou que a gente tá doente agora, né? Você tem um ruído do caralho, tudo vira ruído. Hoje você discute tudo. E as pessoas adoram fofoca. Então essas discussões viram fofoca. Vira diz-que-me-diz-que. Se fulano famoso vai vacinar o filho, não vai. E aí você dá uma importância do caralho, porque o fulano é famoso. E o fulano é famoso, mas é um idiota, certo? E aí vira aquele ruído, aquela coisa de abelha, né? E aí, no final das contas, tudo hoje é polêmico. E eu concordo com você, não tem retorno. Acho que não tem retorno. Ninguém sabe para onde isso vai, porque isso, inclusive, é o mercado. É porque sempre vai ter os idiotas, né? Mas sempre tem, é a maioria. Mas, exato, a maioria da sociedade, tipo, né, como que a gente está surpreso que a gente está vendo muitas barbaridades sendo ditas, quando, na verdade, é a evolução natural de dar voz para todo mundo. E esses todo mundo, às vezes, fica bem poderoso. Sim. Numericamente. Não, a tendência, inclusive é um pouco assustador, né? Porque os grupos estão se formando, e inclusive grupos de pensamento, entendeu? E cada vez mais você tem que estar em um grupo de pensamento para estar socialmente vivo, tá ligado? Senão você tá totalmente excluído se você não estiver dentro de um grupo, entendeu? Você é dentro de uma bolha, você quer dizer? Dentro de uma bolha, mas é que... É uma bolha, mas não é uma bolha social. É uma bolha ideológica. Ideológica, sim. E a gente está vivendo... essas bolhas estão ficando maiores, porque elas estão ganhando força. Qualquer um pode entrar numa bolha ideológica. É um mecanismo de grupo que qualquer um pode entrar e basta você se adequar aos dogmas da ideologia. E isso é positivo e isso acaba dando liberdade para muita gente ter o seu grupo, aquela coisa da religião talvez também. E por isso só aumenta e só vai aumentar, eu acho, entendeu? É provável, porque a gente é assim mesmo. A gente sempre foi assim. Agora tem esse nome ideologia e tem discussões políticas e não políticas, discussões de vacina e epidemiologia, isso tudo vira uma questão ideológica. Mas o Brasil teve, em 1904, se não me engano, a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Como que foi isso aí? Eu tenho quase certeza que é 1904, mas o Google sabe a data precisa. Você teve no governo Rodrigues Alves, que acabou morrendo de gripe espanhola, inclusive. Né? Ironicamente. Mas assim, Ele era contra ou a você favor da teve... Não, é a favor. Né? Então Mas não, a questão foi do famoso Oswaldo Cruz. Ele ficou famoso e virou Fundação Oswaldo Cruz e tal, porque foi um momento em que, na capital, o governo tentava sanitarizar a cidade, diminuir doenças. Então, Oswaldo Cruz acabou virando o emblema desse movimento, que foi vacinar a população. E muita gente não queria vacinar. Isso ficou conhecido como a revolta da vacina. É o nome disso, né? Que foi dado em 1904, uma discussão no Rio de Janeiro, que era a capital, então, do país, em que houve um movimento em favor da medicina sanitária, porque isso é uma questão de razoabilidade, né? Se eu sei que naquele ambiente de trabalho as pessoas tomaram vacina e você, inclusive, gera condição de teste, por que todo mundo em mídia está sendo testado? Por quê? Porque você está trabalhando no estúdio, as pessoas trabalham sem máscara. Você encontra muita pessoa. Certo? Né? Você circula ali naquele ambiente, quem está na frente da câmara, a gente fica sem máscara. Então, há uma razoabilidade de se cobrar vacina e de se cobrar teste. Porque, afinal de contas, mostrar o atestado de vacina, apesar que as duas coisas vão juntas, né, quando é cobrado, como em viagens, por exemplo, mostrar o atestado de vacina seria mais fácil do que obrigar uma pessoa a enfiar um cotonete no nariz. É mais simples, é menos invasivo. Com certeza. Né? Fisicamente falando, eu quero dizer. É menos invasivo. Mas aí você pode cobrar o atestado de vacina, ou o certificado, como se falava antigamente, e pedir que a pessoa faça o PCR, porque isso, na verdade, apesar de ser invasivo fisicamente, isso cria no ambiente uma maior segurança. E é melhor para todo mundo. As pessoas riem mais fácil, confiam mais fácil, se sentem mais seguras. Qual o problema?
Não, tomar vacina é tipo um lógico, na minha opinião. É tipo, as pessoas têm que tomar vacina porque é tipo é tipo antibiótico, tá ligado? É uma invenção que permitiu a gente Sobreviver a uma porrada de coisa. porra, exato. A gente só tem uma sociedade tão grande e próspera por causa em partes, invenção da vacina, do antibiótico. Tem gente até hoje, cara, que não quer vacinar os filhos contra pólio. Tem nada a ver com o Bolsonaro isso. Esse é o antivacina raiz, né? Sim, sim. Tem nada a ver com o Tem uns Bolsonaro. caras que falam que vacina dá autismo. Tem um monte de Essa é uma coisa. discussão idiota sobre a vacina do sarampo. Esse trabalho foi completamente negado cientificamente. Ninguém acredita mais nisso. Completamente falso. E tem gente hoje em São Paulo, gente formada com diploma, é outro tipo de antivacina, que não quer vacinar o filho contra pólio. Imagina, cara. Pólio mata, aleja. Deixa uma sequela sinistra. Fode a vida da criança. É. Fode a vida da criança, certo? E aí essa pessoa acha que ela está sendo super descolada e natureba e não quer dar vacina contra pólio. E por que a pólio foi radicalmente reduzida no mundo? Por causa da porra da vacina. Cacete. Sim. Não tem cura. Uma vez que você pegou, fudeu. Sim. No caso da Não, pólio. a discussão anti-vax é burra pra caralho. Se você querer ser anti-vax, primeiro... Eu até entendo por quê. Os caras estão nessa pira de existe o globalismo e tem uma agenda não sei o quê, e aí eles fazem isso... Eles Globalismo, comunismo. É. E a escola de Frankfurt quer dominar. Pelo amor Mas de quando eu Deus. escuto isso a aí, eu escola ouço- de Frankfurt, Quando cara. eu ouço isso, eu escuto terra plana, cara. Não, É. bicho, imagina, globalismo comunista. Sim, e faz Eu sei parte que tem da uns caras que agenda usam, obrigar, porque um dia eles vão pôr o chip na vacina, e aí eles vão controlar a Pô, humanidade. chip na vacina é foda. Eu acho Eu que acho esse isso bizarro. povo... Eu entendo que vem daí, talvez, algum Eu sentimento. acho que esse povo, em alguma medida, inclusive, não tem transado muito. Faz sentido, né? Faz sentido. Se eu pensar freudianamente... Ainda bem, cara. Porque imagina esses freudianamente, caras se vai se reproduzindo. reproduzir, você quer Não, é dizer? bom que não transa. Não, mas aí fica desse jeito, sabe? Com essa... Recentemente eu vi uma discussão de uma reunião de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, né? E que é especificamente um grupo meio doidão, assim, meio bolsonarista, mas foi lá em Miami. Não, foi em Orlando. Ah, eu vi que tinha o Alan dos Santos lá, Exatamente. o ministro Ah, da tá, Faria, tô ligado. da comunicação, Então, tava lá. que estava lá e foi em Orlando, né? É. Na Flórida. E tinha lá um grupo de religiosos, bolsonaristas e tal, que querem dominar para se preparar para a eleição no Brasil. De fato, a gente tá fudido. De um lado Bolsonaro, do outro Lula. Não, tamo fudido. É uma bosta. Sim. Mas assim, nessa reunião apareceu esse negócio de globalismo comunista. Ou comunismo globalista. Faz parte da Né? agenda desses caras. Eu sei. Da onde vem? Não, eu acho uma maluquice Imagina, do cara. caralho essa É um porra. cara que se você der areia na mão, ele come achando que é comida. Se você falar que é divino, talvez. Vão chamar a gente de comunista. Hein? Vão chamar a gente de comunista. Não, o argumento anti-vacina é burro, tá ligado? Não tem que tomar vacina. A vacina é um avanço, né? Eu só tenho o argumento que existe realmente, na minha opinião, é o argumento liberdades individuais. Liberdade negativa. Esse é A o meu pessoa tem argumento. um direito de não tomar vacina Por e ir ao mais de que restaurante. seja burrice. Por mais que seja burrice. Mas aí ela Não, vai e passa de repente direito ela de ir pode pro colocar em hospital, risco e não alguém pode precisa. morrer. Ou não precisa nem morrer. Não vamos falar do drama pior. Mas essa pessoa pode ser hospitalizada, criar estresse da família, talvez Tem um monte de morrer. problema, ficar 15 Pra dias quê? sem fazer nada, Porque tudo mais. o doidão resolveu ir jantar sem tomar vacina e ali tem pessoas sentadas, relaxando, conversando, namorando, bebendo e tem uns tontos da mesa lá. Não, eu tenho direito a não tomar vacina. Então, eu acho que é uma discussão assim. Os caras são tontos, com certeza, realmente.